Olá, amigos do mercado imobiliário, como estamos? Vamos aprender juntos? Vamos mergulhar nas questões do universo de operações imobiliárias, dos contratos imobiliários, quer seja da perspectiva de intermediação exercida por nós, corretores de imóveis, imobiliaristas de modo geral, quer seja da perspectiva jurídica dos contratos e de operações imobiliárias, que é o que nos interessa, falando desde o consumidor, que precisa estar esclarecido para exigir serviços imobiliários melhores qualificados e fazer negócios mais seguros, até meus parceiros, corretores de imóveis, imobiliaristas e advogados atuantes na seara do direito imobiliário. Aprendendo todos, conseguimos construir um mercado mais próspero, mais pujante, mais seguro, sobretudo. E hoje eu vou falar de algo que permeia aí o imaginário de quem atua nos negócios imobiliários, e você que eventualmente já firmou um contrato, uma promessa de compra e venda, quer seja como comprador ou como vendedor, já se deparou com essa palavra, que o tom é um pouco palatável, né? Pouco palatável, estranho, né? Soa estranho ouvi-la. E eu falo precisamente das arras. Você sabe o que são arras? Sabe diferenciar arras de arras? Você sabe diferenciar a cláusula penal? Qual é o limite estabelecido para fixação de arras? E é possível acumular as arras com cláusula penal? Bom, essas são curiosidades que permeiam o imaginário. A gente entra no automático sobre esses assuntos e vai falando sobre, sem se debruçar para a origem até etimológica dessa palavra. Você sabe a origem dessa palavra? É curioso. E aí, para fazer esse vídeo, a gente faz pequenas anotações e eu me recordei das lições da faculdade, do conceito de arras, né? E o Alexandre Herculano tem um conceito bastante interessante e ele se debruça na origem da própria palavra, buscando no latim, que é o ha-ha. Pode também pesquisar o referencial grego, que é o ha-rabon, no árabe, ha-havon, e no persa, ha-hab, e no egípcio, ha-heb. Me perdoe a pronúncia aí, não sou especialista em línguas, mas ele busca a raiz semântica dessas palavras nos seus respectivos originais e todas têm um aspecto de garantia, né? O penhor, ou seja, garantia. Essa é a raiz semântica das arras. Por outro lado, ele traz uma conceituação muito inteligente, muito interessante para os dias de hoje, histórica, porque as arras tinham equivalência a garantia prestada pelo noivo à noiva para o caso de contraírem núpcia, se casarem, e ele, sobrevindo o casamento, falecesse, deixando a viúva, ele prestava garantias com bens que ela teria subsistência, meios de subsistência suficiente para não ficar desguarnecida. No contexto social de hoje, isso pode parecer estranho, né? Muito esquisito imaginar algo assim. Mas a gente sabe que socialmente as mulheres não tinham muitas garantias patrimoniais, não estavam inseridas no universo de trabalho, e, portanto, era um desafio. E o noivo, então, que prestava essas garantias, ele era mais atraente. Aqui é um paralelismo ao que seria o dote, não é uma equivalência, é um paralelismo, né? Então a noiva ficava mais protegida, né? Então o noivo prestava garantias à noiva para que ela contraísse núpcias de maneira segura. A gente sabe que no contexto bíblico, por exemplo, havia uma determinação de cuidado para com as viúvas, porque socialmente eram pessoas marginalizadas e que sofriam quando não tinham essas garantias aqui. Então, dito isso, feita essa introdução mais lúdica, a gente vai para o contexto propriamente dito do direito, dos contratos. E eu vou ser um pouco mais fidedigno aqui à técnica, como sempre eu faço em questões mais técnicas que requerem um pouco mais de tecnicidade, sendo um pouco mais fiel às minhas anotações aqui. Então, no direito brasileiro, no Código Civil, as arras estão presentes desde o Código de 1916. No Código de 2012, elas estão localizadas entre os artigos 417 e 420 do Código Civil. E elas assumem duas feições. A primeira feição de caráter confirmatório e a segunda feição com caráter penitencial. E já vamos fazer a diferença. Os artigos 417, 418 e 19 dizem respeito às arras confirmatórias. E o que seriam arras confirmatórias? Aqui elas assumem um sinônimo, assume o papel de sinônimo de sinal, para sinal de negócio, princípio de pagamento. Então as arras confirmatórias confirmam a vontade, a manifestação de vontade no contrato, no negócio jurídico estabelecido. Elas podem ser em dinheiro, equivalente à obrigação de pagar a quantia certa, ou seja, vou dar um exemplo, o Joaquim promete vender a João um apartamento do valor de 500 mil reais. E João então oferta a Joaquim um sinal de negócio de 50 mil reais em dinheiro. Estes 50 mil reais podem e devem ser abatidos do preço. Então, daqui a 30 dias, por exemplo, o Joaquim entrega o apartamento e o João entrega a quantia de 450 mil, complementando o preço ajustado para compra e venda. Essas arras, então, assumem o papel de confirmatórias do negócio jurídico. Mas as arras confirmatórias, elas podem ser dadas também com bens móveis. Então, um outro exemplo, Joaquim promete vender a João um apartamento de 500 mil reais para pagar em 30 dias.
Então, João, para garantir o negócio jurídico, entrega um carro para Joaquim, dizendo, olha, Joaquim, este carro será a garantia de que daqui a 30 dias eu lhe pagarei os 500 mil reais. Então, essas são naturezas diversas. Então, João, daqui a 30 dias, pagará 500 mil reais, a integralidade do preço a Joaquim, e aí resgatará a garantia, que é o carro. Então, veja, as arras aqui assumem a feição de arras confirmatórias do negócio jurídico. E a gente tem, então, as arras de natureza penitencial. Essas arras são uma espécie de estipulação preliminar para o caso de arrependimento, ou seja, é uma compatibilidade com o desejo de mera vontade de se arrepender, a vontade, a manifestação volitiva do contratante simplesmente se desvincular. Então ele diz, eu não quero mais. É como se fosse uma válvula de escape da relação contratual. E fica pré-estabelecido um valor equivalente aqui para as arras penitenciais. Então seria a hipótese de mero arrependimento, diferente da não confirmação, porque a não confirmação enseja a perda do sinal dado em negócio. Ou, eventualmente, a não confirmação por parte daquele que recebeu, a devolução em dobro, porque seria aquilo, restituição mais o equivalente. Ou seja, não confirmado, no exemplo de João e Joaquim, não confirmado após 30 dias, o contrato ele não adentra o universo do mundo jurídico e depois as pessoas são ressarcidas ali por esses dissabores. No caso das arras penitenciais, a não confirmação pode se dar em qualquer momento. Ou seja, depois de firmado, depois de pago, eu posso estabelecer aquele valor, depois de pago determinada quantia ali, de efetivado, eu posso estabelecer um mero arrependimento para o desfazimento do negócio jurídico. Então aqui é a mera manifestação de vontade. E aí uma dica, ao se fazer os contratos, para colocar cláusulas que sejam harmônicas entre si. Quando eu coloco irretratabilidade, irrevogabilidade, ou seja, sem manifestação contrária de vontade, eu estou induzindo para a hipótese de arras confirmatórias, em que eu estou dizendo que a minha vontade não volta atrás, eu não posso mais manifestar a vontade retroagindo-a. Então essas arras assumem um caráter confirmatório. Agora, quando eu permito a hipótese de arrependimento das partes, eu estou dizendo que eu tenho arras penitenciais. Bom, vamos ficar aí no contexto das arras também. E qual o limite para as arras? Até quanto eu entendo como usar arras? Se eu der um sinal de 50%, um sinal ou uma parcela de pagamento de 50%, eu perderei tudo no caso de arrependimento ou no caso de não confirmação do negócio jurídico? Será que eu perco tudo? Evidentemente que não. O STJ tem uma baliza muito segura para isso. Ele estabelece que existe um limite entre 10% e 20% para efeito de arras. E o ministro Marcos Buzzi, ele estabeleceu no RESP 1137176 do Paraná, essa diretriz. E ficou estabelecido no informativo 577 esses limites sob pena de enriquecimento sem causa daquele que apropria-se das arras, né? Então, seria algo desequilibrado. Lembrando que no contexto atual, os contratos assumem uma feição de função social. Eles não podem causar desequilíbrios exacerbados nas relações jurídicas, né? Então, a gente tem como limite jurisprudencial estabelecido, para efeito de arras, entre 10% e 20%, tem-se como limite razoável. O direito ele é uma ciência da proporcionalidade, da razoabilidade, racionalizando aí para a aplicação do bom direito e entrega do bom direito. Pois bem, e aí a gente tem um aspecto da cláusula penal. O que seria então a cláusula penal? A cláusula penal também é para manifestações não volitivas, ou não dolosas, né? Não sendo culposas, sem a vontade. Qualquer hipótese de desfazimento do negócio jurídico, e ela está prevista do artigo 408 ao 416 do Código Civil, qualquer hipótese de negócio jurídico em que as partes não efetivam o negócio por questões não intencionais, ou seja, meramente culposas, ao desfazimento por questões culposas. Houve um fato superveniente impeditivo da confirmação do negócio, que eu não posso deixar a parte em prejuízo, então eu estabeleço uma cláusula prévia para dimensionar os prejuízos suportáveis. Então aqui eu trago a hipótese de reparação pelos danos suportados na hipótese do desfazimento do negócio, aqui não intencional. Então é bom a gente debruçar no próprio artigo para entender. As arras, elas, no artigo 408, a cláusula penal diz, incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que culposamente deixe de cumprir a obrigação ou se constitui em mora. A cláusula penal, estipulada conjuntamente com a obrigação ou em ato posterior, pode referir-se à mera inexecução completa da obrigação ou a de alguma cláusula especial ou simplesmente a mera mora. Veja, aqui eu posso estabelecer acessoriamente, num contrato acessório, uma
estipulação prévia dos prejuízos advindos do desfazimento não intencional. Há uma sensível diferença, porque nas arras penitenciais eu não preciso dizer que é culposo, não, eu simplesmente não quero, é um mero arrependimento. Nas arras confirmatórias não tem hipótese de arrependimento, ou seja, e aí o STJ fixa o entendimento de que não é possível, e ele traz no RESP 16.17.652 proveniente do Distrito Federal, a acumulação desses institutos. Eu não posso penalizar duplamente a parte que violou o contrato com a retenção das arras ou a estipulação de cláusula penal. Elas não são acumuláveis por si, dada a equivalência da natureza em alguma medida, exceto nas hipóteses moratórias. Para as hipóteses de mora, eu posso, então, acumular as duas coisas. Feitos esses esclarecimentos, a gente entende que as arras confirmatórias confirmam o início do negócio jurídico, não permitem o arrependimento, a não confirmação do desejo, ela enseja na perda das arras dadas, ou, eventualmente, aquele que recebeu, não confirmando o negócio jurídico, restitui as arras no equivalente dado mais o dobro, né? No caso, o dobro do equivalente. Então, alguém pode imaginar, não, mas eu estou recebendo em excesso. Não, não é verdade. Aquele dinheiro já pertencia ao promitente comprador. Você pagará só o equivalente. No caso das arras penitenciais, previstas no artigo 420, é um mero arrependimento. Eu não preciso dizer qualquer arrependimento. Na cláusula penal, uma convenção das partes que estabelece um valor razoável para efeito de perdas e danos no caso de desfazimento não intencional, ou seja, desfazimento por razões alheias à vontade do contratante. Por exemplo, ele imaginava que teria o financiamento imobiliário e, por alguma razão superveniente, ele perdeu a capacidade econômica e não conseguiu o financiamento imobiliário. Esse é um desfazimento não intencional, mas, evidentemente, que isso gera prejuízo à parte lesada e pode-se estabelecer um valor aqui. Então, uma dica é, nos contratos, harmonize as disposições. Se você coloca cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade, eu não posso entender a penalidade ali como sendo arras penitenciais, porque a essência das arras penitenciais é o direito de arrepender-se. Então, essas arras, o sinal dado, assumem feição de confirmatórias. Por outro lado, ou eventualmente de uma cláusula penal. O que é interessante mensurar ao fixar uma cláusula penal? É preciso fazer um juízo de razoabilidade para que todos os prejuízos advindos de um eventual desfazimento estejam contemplados por essa cláusula penal, de modo a não gerar desequilíbrio, para que você não corra o risco de buscar o judiciário por outros danos e não poder ser contemplado, quer seja nas arras penitenciais, quer seja na cláusula penal, exceto nas hipóteses de mora ou circunstâncias. Às vezes, o mais inteligente é assumir a feição de arras meramente confirmatórias e discutir acessoriamente os prejuízos advindos de um desfazimento, quer seja por dolo, quer seja por eventual culpa, né? Ou seja, por razões alheias à manifestação de vontade. Ficaria aí mitigada a hipótese de mero arrependimento, né, contratual, porque as arras confirmatórias, elas são incompatíveis com o mero arrependimento, mas a consequência prática financeira acaba sendo a mesma. Quando eu assumo a feição de cláusula penal, eu também corro um risco, né, para baixo ou para cima, mas eu tenho uma segurança do universo de obrigações possíveis para o infrator do contrato. Então, você, adquirente de imóvel, deve sopesar quais são os danos possíveis no mero desfazimento contratual ao estabelecer uma cláusula penal. E deve sopesar também se fixa ali as arras com a possibilidade de arrependimento, porque às vezes essas disposições elas têm o condão coercitivo para o negócio jurídico. É mitigar o mero arrependimento, ou seja, o desfazimento, para que os negócios tenham uma segurança e uma estabilidade tal, para que você saiba, eu efetivamente vou vender este imóvel. Então, essas são colocações sobre o tema. De longe, a gente não consegue mitigar aí todos os assuntos. O STF tem uma súmula, é a súmula 412. A gente não pode, então, buscar a acumulação, ela tem essa situação, e ele diz que, salvo as hipóteses de encargos, né, e juros de mora, que são acumuláveis. Então, a gente está aí trazendo esse tema para amadurecer o debate e instruir todos nós para que façamos negócios de maneira mais clara e mais transparente, tá bom? Um fraterno abraço a todos, espero que tenha contribuído com a sua jornada imobiliária, aprendendo, e aí faça suas críticas, comente, compartilhe, curta esse vídeo, para que assim eu possa aprender também com vocês, tá bom? Fraterno abraço!